Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Eu voltei, hein? Pro delírio do pessoal do chat, mande aí seu carinho, eu sei que eu vou ser muito elogiado. Hoje no chat, na minha volta, no Vanderlei Nogueira. Até o Vanderlei Nogueira reagindo, saudade, tava com muita saudade. Velho Vamp, e eu já chego igual um traquinas. Aqui, ó, a minha cara, ó, implante capilar, Vamp, tá inchadinho. Mas vamos falar de final de Supercopa do Brasil. Né? Já voltei para jogo grande, Palmeiras e Flamengo, os dois times mudaram. Vai ter aí uma possível, né, revanche daquela final da Libertadores que ficou marcada para o torcedor palmeirense e que o torcedor rubro-negro até hoje está engasgado. Então, boa tarde, velho Vamp. Olha aí, ó, olha aí. Aí o clima do Palmeiras. Uma boa tarde pro velho Vamp. Boa tarde, Vanderlei Nogueira. E já pergunto, eu soube que você, não você, mas estão falando aí que tem corintiano que vai torcer pro Palmeiras. Eu. Você vai? Boa tarde, Tico. Seja bem-vindo, Tico. Parabéns. Tava lá no Catar, lá em Doha. Depois Miami de férias. Mas eu prefiro aqui nosso querido Rio Tietê, coisa mais linda do mundo. Tem umas antas lá que até mata a fome. Se você passar com o carro, atropela, já dá pra alguém comer. Nossa torre aqui, ó, na Avenida Paulista, cheia de torre, muito mais bonita do que a... Ah, você não tá em Paris, não. Já tá confundindo os lugares. Tá em Miami. Tava em Miami. Melhor Ubatuba e Long Beach. Long Beach aqui, Praia Grande, o povo, todo mundo lá, no sol. Mas, Tico, vou te falar, subi agora o elevador aí, os palmeirenses aqui da rádio, tudo aí, vai ser quê? Eu digo, rapaz, o Tico chegou aí, viu? Tô sendo pressionado, é brincadeira, tem que torcer pra um dos dois, professor. Olha que fim de carreira dramático, meu. Mas você vai torcer pra quem? Na dúvida, Palmeiras. Pro Palmeiras. Sou antes. Cara, você odeia o Flamengo Não, mesmo, né? Que loucura, eu quero irmão. recuperar meu dinheiro. Ah, você já quer a postinha? Vamos começar. Eu pego. Duzentão. 200, já vou chegar com vou 200. ajudar aqui o professor lá pra Perseverança. Perseverança Ó, que isso aí é histórico, hein? O Vampeta, ídolo do Corinthians, apostando no Palmeiras. Numa final. Isso aí mesmo. Que loucura, irmão. Ó, de 2013 pra cá, eu tava vendo hoje, Tico, são 14 títulos do Flamengo e 11 do Palmeiras. Só dá os dois, né? O Atlético Mineiro se meteu aí na temporada de 2021, 2022 foi a grande decepção, e começa o ano de novo, Palmeiras e Flamengo disputando o título, né? Então, são duas equipes mesmo, o Vitor Pereira, nossa, que larga, hein? Não fez nada para merecer. Em menos de 3 meses ele pode ganhar 4 títulos. E o Dorival Júnior, campeão de tudo, desempregado, hein? A diretoria do Flamengo falou o quê? Esse cara fatura 1 bilhão e 400. Tá ganhando tudo. Virou dono de banco. Tem até isso agora. O Flamengo agora é acionista de banco. É, acionista de banco. Mas eu não gostei da camisa, não. O lançamento ontem da camisa, eu não gostei, não, aquela camisa. A camisa do Flamengo é bonita. Mas a de ontem não gostei, não. Principalmente aqui. Acho que a parte... eu não achei feia, não. Não achei das mais bonitas, mas não achei feia, não. Também é. Mas enfim, né? Tem alguém que você tenha mais raiva hoje no futebol que o Vitor Pereira? Não tenho raiva. Eu dei graças a Deus que ele foi embora. Vai com Deus. Por isso que eu tô torcendo tanto pra ele pro Flamengo e não ganhar nada. Ave Maria. Deus é pai, não é padrasto. Ô, Vander, mas o que o Vamp falou realmente é verdade. São os dois times aí que estão ganhando tudo nos últimos anos, inclusive no ano passado. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores e o Palmeiras ganhou o Brasileiro. É o confronto que todo mundo hoje quer ver no futebol, né? E eu digo, as pessoas dizem... Um dos melhores jogos também naquela Supercopa, né? Na Supercopa que teve dos dois. E eu falo, pra mim hoje, claro, você não pode comparar a rivalidade Flamengo e Vasco. Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, Fla-Flu. Mas eu acho a maior rivalidade dentro de campo hoje do futebol brasileiro. Porque são os dois times que ganham. Boa tarde, Asmar. Bem-vindo. Gostou do meu corte novo? Nossa, diferente. E eu sei que vai surgir uma floresta. Mas, de qualquer maneira, eu queria falar com você aqui. É uma grande emoção, né? Falar sobre esse jogo, porque tem muita gente que entende que está sendo supervalorizado esse confronto e que não vai acontecer nada no caso, e vai acontecer, de uma derrota de um dos dois. Claro, não vai ter um terremoto no Flamengo e nem no Palmeiras. Óbvio que não vai ter. Mas é um jogo ansiosamente esperado, tem uma taça sendo disputada, é extremamente importante, eu repito, ansiosamente esperada pelo país.
A repercussão é muito grande, será muito grande. O jornal Nogueirópolis, lá da selva amazônica, vai dar um pezinho de página, nem que seja um pezinho, para destacar o jogo e quem levar a taça. Então, esse é o jogo. Não adianta minimizar. Isso é cascata. É o cara que é apaixonado pela moça, a moça dá um bico nele, ele diz no dia seguinte que não gostava muito dela. É cascata. É realmente uma disputa importante, vai chamar a atenção do Brasil. Eu estou batendo nessa tecla porque a gente segue, monitora, né, acompanha o que as pessoas pensam nas redes sociais. Eu acho importante isso, saber para cima, para baixo e tal. Tem muita gente que diz, o que interessa é o Campeonato Brasileiro, o que interessa é o estadual. Tudo tem o seu valor. Esse é um jogão. E para irritar a maior torcida do Brasil, eu acho que vai dar Palmeiras. E explico por quê. Não é porque não é torcida. O que é que eu acho? Eu acho que é um trabalho mais formado, é um trabalho que vem há mais tempo. O elenco do Flamengo é melhor do que o elenco do Palmeiras no conjunto da obra. O jogo recente do Palmeiras, com reservas, mostrou que efetivamente os jogadores são reservas. Aquele é o time reserva, não tem ninguém. O time principal é uma outra conversa. O técnico do Palmeiras é melhor do que o professor Vitor Pereira, na minha opinião. E ó, aí já dá papo. Aí já dá papo, Você vai se divertir. É melhor do que o professor Vitor Pereira. Hoje tem um currículo, atenção, hein, para machucar, tem um currículo mais encorpado do que o professor Vitor Pereira, que provocou lágrimas de muitos corintianos porque foi embora e claramente não é mais amado. Né? Então, eu acho que no banco o Palmeiras é melhor com Abel Ferreira. No conjunto da obra, com o elenco, o Flamengo é melhor. Mas ainda é início de trabalho do professor Vitor Pereira. Portanto, vai dar Palmeiras. Olha aí, ó. Então, ó, o Vamp já postou comigo duzentinho. Vanderlei já falou que vai dar Palmeiras. Eu acho que vai dar Flamengo, apostei no Flamengo. Olha aí o Vanderlei Nogueira. Mas aqui tem que ser assim. Aqui não tem... Tem gente me chamando de seu boneco. Tem gente me chamando de Magneto. Tem gente me chamando de tudo, Flávio Prado. Mas eu sinto informar que eu fico bem de qualquer jeito. É isso mesmo. Isso aí é impressionante. Quero saber... Capricha, Flávio. De você sobre o meu visual, mas também desse jogo, Flávio. Flamengo e Palmeiras, sem olhar pro meu cabelo. Olha. Você falou do visual, eu tô olhando, eu não tinha nem reparado. Flamengo e Palmeiras, frente a frente. É o grande duelo do futebol brasileiro. E eu concordo com o Vanderlei, porque algumas pessoas esvaziam. Ah, mas é a Supercopa do Brasil. Esse é aquele título, né, Flávio, que ninguém vai lembrar depois. Mas no dia, todo mundo vai ligar. É lógico. Vai ser aquele jogo que todo torcedor palmeirense vai querer ganhar, todo torcedor rubro-negro vai querer ganhar. É título. Não, depois eu acho que realmente. Não. Supercopa do Brasil. O Vitor não chegou. Todo mundo falou. Tá todo mundo louco, então. Faz um mês que tá todo mundo dizendo que o Vitor Pereira chegou num elenco fortíssimo, que é verdade, e tem de cara 4 títulos. Tá contando esse? Tá. Cara. Não, sim, Wander, mas não é aquele título que você vai falar como se fosse Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores. Tudo bem, não. Mas tá, o que é melhor? 3 ou 4? 4. Não, com certeza, mas o que eu digo é isso. Não é um título que ele é super valorizado depois, mas no dia é. É o que eu falo, no dia, quando tiver Flamengo e Palmeiras, vai ser aquela guerra dos dois times que são os melhores do Brasil no momento, né, Flávio? Bom, boa tarde. Nunca deixei de falar boa tarde, bom dia, boa noite pra você. Nunca, nenhum momento. É um homem que me manda mensagens todos os dias. Todos os dias. Você vê que, esteja onde estiver, tô com pega rapaz aqui, por isso que eu tô tirando. Tá lindo também. Não, então. Mas eu gostaria de acrescentar o lindão à sua imagem. Gostei. Muito obrigado. Tá lindão. E com relação ao jogo, eu vou discordar um pouquinho de você. Eu acho que, por serem os adversários que são, esse título pega. De um jeito ou de outro, vai gerar fumaça, principalmente em quem perder. O palmeirense está incomodado com a história do Palmeiras num contrato e tal, não sei o quê. O Palmeiras está ganhando aqui em São Paulo, que é natural e tal. E perde pro Flamengo e fala, tá vendo? O adversário é o Flamengo. O Flamengo contrata, reforça e vocês não reforçam. Aí, não adianta. Tá ganhando de mulambada, não tá ganhando do adversário pra valer mesmo. Outro lado, Palmeiras ganha do Flamengo. Pô, tal do Vitor Pereira, fizeram sacrifício pra trazer o cara e tal. A menos que ele ganhe o Mundial, que é uma coisa muito pouco provável, aí abafa, aí tudo bem. Mas quem perder, eu acho que vai ter fumaça sobrando. Sabe aquela coisa de, se o Palmeiras perder, tá, tem que investir, vai sobrar pra Leite, sobrar pra todo mundo.
E se o Flamengo perder, vai começar a contestação em cima do Vitor Pereira, que, convenhamos, está longe de ser uma unanimidade. Pelo menos, pelo que a gente sabe, né, há um grande ponto de interrogação. Então, acho que esse jogo extrapola um pouquinho. O ano passado, quando o Flamengo ganhou tranquilamente do Atlético Paranaense, não aconteceu nada, porque o Atlético Paranaense é um rival do Flamengo, mas não é no mesmo porte do Palmeiras. Hoje, todo mundo, né, pelo menos a princípio, 2023, quem vai ganhar tudo? Quem vai brigar por tudo? Palmeiras e Flamengo. Todo mundo tem essa consciência. Eu não consigo ver ninguém chegando nem perto dos dois. Pode aparecer alguém aí, de repente, ganhar tudo. Mas, a princípio, eles vão dividir os títulos. Vão dividir. Talvez é o Atlético Mineiro, né? Foi o único que intervalou. Vamos ver. Essa hegemonia dos dois. Mas depois caiu de uma maneira brutal. Saiu no palco. Então, a princípio, hoje saiu do palco principal. Isso. A princípio, os dois vão disputar tudo. Então, campeão paulista deve ser o Palmeiras, campeão carioca deve ser o Flamengo, campeão da Libertadores brasileira, eles vão intercalar. Copa do Brasil. Pode escapar para alguém? Pode, mas em tese é isso. Então, é um duelo de um contra o outro, aquela coisa de um sacaneia o outro. Então, hoje a grande rivalidade do futebol brasileiro, eu digo até, são os dois grandes do futebol brasileiro. Os outros estão no nível abaixo. Então, por isso, por ser quem é o adversário de um e de outro, não acho que vai passar batido, não. Esse jogo faz diferença. E pode ser um jogo horroroso, quem ganhar no pênalti vai tirar sarro. Mesmo que, sabe, não jogou nada, não faz mal. Quem ganhar, esse é diferente, esse jogo é diferente. Não, e é diferente, né, Flávio? Porque a gente tá vendo algo que nunca aconteceu, eu acho que na história do futebol paulista. Vocês, né, acompanham há mais tempo, eu sou do Rio. Agora, alguma vez vocês já viram corintiano torcer pro Palmeiras? Porque, sério, isso eu nunca vi. É aquela rivalidade que um sempre torce contra o outro. Então, mas o ódio do corintiano do Vitor Pereira é maior que o ódio do corintiano do Palmeiras? Entendeu? Não, acho que Ué, Vamp, mas você mesmo falou que vai torcer pro Palmeiras. Mas eu vou pra aposta aí. Se não tivesse aposta, você não ia torcer pro Palmeiras contra o Flamengo? Nessa final? A vontade de ser pra nenhum dos dois. Esse é o torcedor. Não, sim. Torcedor mesmo não torce pro outro. Mas é que a gente tá aqui... Claro que o torcedor seca, Vamp. Óbvio que o torcedor sempre seca. O corintiano vai secar quem? O Palmeiras ou o Vitor Pereira? Ele não vai querer nem ver esse jogo, eles vão desligar a televisão. Eu duvido. Mas ele não vai querer ver o Vitor Pereira levantar a taça. Isso aí. Vai ficar muito bravo. Então, até mas porque é isso que eu tô falando. o Vitor Pereira hoje pode é mais... falar qualquer coisa. Falaram de mim, olha aí, não ganhei lá porque não tinha time pra ganhar. Ele pode... A gente não sabe qual vai ser a reação Mas então, dele. ele é mais detestado hoje até que o Palmeiras. Se eu fosse corintiano, eu acho se eu fosse corintiano, eu abriria uma exceção e torceria pro Palmeiras. Ó, é uma exceção, tá registrado em cartório e tal. Isso. Então, mas nesse jogo, se eu fosse corintiano, eu acho que a bronca maior... A bronca do Palmeiras é tão antiga que ela vai diminuindo um pouquinho e tal, e volta. Mas essa bronca específica, eu acho que é maior. Eu, se fosse corintiano, torceria pro Palmeiras, com certeza. A ferida tá muito aberta ainda. Ver a cara dele perdendo pro corintiano vai ser uma delícia. Não, e ainda tem o agravante que o Flamengo ganhou a final do Corinthians na Copa do Brasil. O corintiano também já pode estar ainda engasgado com isso. E ainda pro Vitor Pereira. Mas vocês acham, então, que a maioria dos corintianos vai torcer pelo Palmeiras? A maioria, se não tivesse o efeito Vitor Pereira, eu diria que a torcida do Corinthians... É óbvio que a gente não pode falar pela maioria. Claro que não. As pessoas pensam de forma diferente, mas eu acho que a maioria torceria pelo Flamengo. Acho. Maioria torcedora, é aquele negócio. Você não quer que seu vizinho ganhe. Né? E o maior rival, né? Vai ter gente desfilando na Paulista e tal. Tem corintiano na calçada que vai ficar irritado. Eu compreendo isso. Só que tem esse efeito Vitor Pereira que provocou um rebuliço na vida do torcedor do Corinthians, porque ele se sentiu traído. Não adianta bater na tecla dos motivos, não interessa, mas ele se sentiu naquele momento traído. E agora tem um título que ele pode ganhar, o primeiro título com 2 horas chegando no Flamengo. Sabe, é aquele que o Flávio falou aqui, vamos fazer uma exceção. Até então, um momento emergencial, só hoje. Amanhã eu volto a odiar, mas hoje eu vou torcer. Você não gosta daquele médico, mas você infarta do lado dele e fala, doutor. O teu vizinho chato, né? Aquele vizinho, começa a bola, doutor, eu não gosto do senhor não, mas eu tô infartando. É bem isso aí, né? Eu acho que é isso. Agora, o Vanderlei levantou um assunto que realmente dá pra gente fazer essa comparação. Que o Vanderlei fala, o Abel Ferreira é um treinador mais vitorioso que o Vitor Pereira, né? É realmente, porque o Vitor Pereira ganhou mais na Europa, né? O Vitor Pereira ganhou lá 2 campeonatos portugueses pelo Porto, eu sei. Calma, mas eu preciso perguntar.
Ele ganhou 2 Desculpe, campeonatos. você está se recuperando de uma... Eu tô aqui me recuperando de uma cirurgia, deformado, Não trabalhando. Não, melhorou. Não, tá bonitão? Lindo. Tá lindo, tá lindo. Se eu, olha, com devido respeito à Lívia, eu me apaixonaria. Sem dúvida. A Lívia se apaixona a cada dia. Não, mas eu digo, eu me apaixonaria. Mas eu respeito lugares. Ela chegou antes, mas eu me apaixonaria. Agora, o Vanderlei fala que o Abel Ferreira é mais vitorioso e que o Abel Ferreira é melhor treinador. É unanimidade na mesa, porque, nisso eu também acho. Eu acho o Abel Ferreira melhor treinador. Agora, eu acho que o Vitor Pereira tem o mérito de ter conquistado títulos na Europa. Eu sei que o português pelo Porto não é, mas ele ganhou do Benfica do Jorge Jesus, que era um Benfica forte, ele tirou título. Isso há 10 anos atrás, então... Eu sei, vale pro Fabio, português, mas aí... então as coisas tem que valer pro Mano Menezes, pro... mas Dunga. vale. Não, porque aqui eu vejo... É o Mourinho, então o Mourinho não é mais nada. Eu vejo o pessoal falar, tem muita gente que fala isso, né? que o mas Mourinho tá pô. ultrapassado. Vale pro Luxemburgo, vale pra todo mundo. Mas se o Abel... vale pro português, que é português, vale pros caras O também. Abel, pra mim, também é melhor treinador que o Vitor Pereira. Tá? Por enquanto. A Vou gente tem fazer que ver minha o trabalho que campanha ele aqui, vai fazer. vou fazer minha campanha. Dorival Seleção. Até também, o dia de escolher um, eu vou chegar todo dia. Boa tarde, Dorival na seleção. Eu também. Esse jogo, esse famoso título do Vitor Pereira contra o Jorge Jesus, por alguma coincidência, a Jovem Pan transmitiu esse jogo. Você nem sabia que os dois iriam pro Brasil e tal. E foi uma vitória no finzinho do jogo, gol do brasileiro Kelvin, que depois veio pra cá e não rolou nada com ele. Algum tempo depois eu fui ver um jogo lá em Portugal e o Kelvin entrou e a torcida cantava Kelvin, Kelvin, Kelvin. Eles gostaram do campo por causa desse título. Fora isso, a gente não acompanha o futebol para entender o nível de capacidade do Vitor Pereira. Se ele estava no Porto, devia ser destaque lá, mas realmente os grandes treinadores de Portugal estão fora de Portugal. Né? Os que trabalham internamente não são os caras prediletos o torcedor português, ele sai bastante. Os grandes treinadores portugueses, tanto que o Mourinho, depois que ele mostrou o serviço, ele nunca mais voltou para lá. Abel é mais treinador que o Vitor Pereira? Então, eu não tenho capacidade, pelo que eu vi no Brasil, porque não acompanhei nem o Abel na Grécia e muito menos o Vitor Pereira na China, onde ele esteve lá. Os trabalhos aqui foram... não dá para comparar. Por outro lado, o Abel trabalhando no Palmeiras é muito diferente de trabalhar no Corinthians. Um está estabilizado financeiramente, está à frente com base, com tudo, e o outro está desesperado, aí sem grana, com muita dificuldade. Eu achei o trabalho do Vitor Pereira pífio no Corinthians, pífio. Eu não entendi até hoje porque esse amor todo por ele. Foi inferior ao trabalho do Silvinho. Ele não fez nada, ele não deixou não. Foi. Tô falando aproveitamento. Mas ele chegou na final da Copa do Brasil. Aproveitamento tudo. O Silvinho não teve nem tempo disso. Aproveitamento foi inferior. O nível, o jogo, você via mais cara de time com o Silvinho. Acho que não vi nada. Tá, mas chegar na Copa do Brasil não é um diferencial? Mas você pode chegar, não por... Mas olha como o Corinthians chegou. O Corinthians pegou Portuguesa do... Até Silvinho chegaria. Portuguesa do Rio, Atlético Goianiense, que foi rebaixado, o Santos, numa draga desgraçada. Tomou uma goleada aqui o Santos. O jogo mais duro que teve foi o Fluminense. Então, e aí, naquele jogo do Fluminense aqui em São Paulo foi bem. Mas realmente, não deixou legado nenhum. Você olha, não tem nada. Trabalho zero. Pela fortuna que ele custou, pela arrogância que ele chegou, falou, o Corinthians me pediu 3 vezes, eu resolvi atender. Como se isso não... Olha, fiz um favor pra você e tal. Eu não sei por que tanto amor. Sinceramente, se ele não fosse português, ou não ficasse amigo dos caras, ou não fosse bom de cascata, provavelmente teria sido demitido no meio do trabalho. Não, então, e o Abel Ferreira, com todas as limitações, eu tenho muita dificuldade de avaliar Abel Ferreira. Quando eu falo em seleção, para mim parece uma coisa absurda, porque ele pegou o segundo maior time do Brasil, ou o primeiro. Eu aprendi uma coisa com você aqui, ao longo desse tempo que a gente se conhece, não aqui na Jovem Pan, são 8 anos, mas antes da Jovem Pan, a gente conhecia, a gente era amigo. Aquilo que eu aprendi com você, a voz do povo é a voz de Deus. Você falou, mentira. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, solta Barrabás ou Jesus. O povo mandou soltar Barrabás e Jesus foi crucificado. A voz do povo não vale. Então, esse negócio do Corinthians, a torcida do Corinthians teve um amor pro Vitor Pereira, e o próprio presidente falou, meu irmão, é um irmão que eu Não que dá eu pra fiz. entender por quê. E os números, e o Silvio, que foi um atleta criado lá no clube, foi campeão brasileiro tive a oportunidade de jogar com ele, campeão brasileiro no Corinthians, veio das divisões de base, do terrão, um cara que nunca incomodou ninguém, um cara do bem geral. A torcida pegou um ódio. Que ele estava muito bem vestido. Eu vou até te falar, não foi nem a diretoria que demitiu o Silvio. Verdade. Rede social. A rede social e o Duílio, a diretoria, gostava dele. Mas foi um... E o Vitor Pereira só fazendo merda no Corinthians. Não pode jogar... não pode jogar... É verdade. Yuri Alberto com o Roger Guedes. Você contrata dois atacantes
Aí eu digo, mas lá o Natel pode. Ele queria lá o Natel Mosquito no ataque e Jonathan Cafu. Ele só fez merda no Corinthians mesmo. E o povo não amou danado com ele. Aí a voz do povo. Eu tenho muita dúvida. E o Vamp sempre criticou. Você sempre questionou o Vitor Pereira. Olha, ele nunca fez nada. Por que ele é tão valorizado assim? Velho, ó, se o Silvinho bota o Piton, que tá agora no Vasco, de lateral direito, os caras matam. Ele meteu o Lucas Piton de lateral direito no jogo. Enorme dúvida, enorme. Pode ser depois que falar, ó, estava errado. Mas tenho enorme dúvida se ele tem capacidade de dirigir o Flamengo. Eu acho que com as estrelas que o Flamengo tem, com o nível que o Flamengo tem, com a exigência que o Flamengo tem, eu acho que ele não tem capacidade para dirigir o Flamengo. Aí pode amanhã depois, ó, desculpa, gente, o cara foi lá, deu um baile no Real Madrid, o Flamengo começa a voar e tal. A princípio, eu acho que o Flamengo entrou numa gelada. Não vejo capacidade nele de fazer o que o Dorival fez lá. Flávio, eu fiz uma aposta, Tico, até o mês de junho. Lá na União dos Operários da Vila Maria, pessoal, meti uma moeda lá que, ó, que ele até junho, ele arruma uma confusão ou com o Gabigol, ou com a Arrascaeta, quem foi outro que eu falei? Ou Vidal. Até junho. Tá morto. Mas aí é o que você quer, né, Vamp? Aí é o que você quer, é a tua secação. Eu quero tumulto mesmo. Por quê? Aí, Renato Maurício Prado, se escutar, diga que a Jovem Pan não pode me dar o microfone. Você primeiro agorou o Pedro. Você falou, Pedro tem que arranjar tumulto pra sair do Flamengo. Não, jogador agora desse você já quer agorar. Agora você já quer agorar ele vai arrumar o tumulto, ele arrumou com o Roger Guedes aqui também. O Roger Guedes também vive no mundo de Nárnia. Mas lá no Flamengo, até junho. E eu acho que o torcedor... Mais 200. O próprio jogador... Tá bom, 100zinho. R$100 que ele vai arranjar uma treta até junho. Até junho. Por sinal, Mauro Betti, você me deve 100, hein? Você me deve 100. Eu não esqueço a aposta. Ele vai arrumar. Me deve 100, Mauro Betti. Ele tá sem microfone, mas já me deve. Eu já vou chegar ganhando dinheiro. Beleza. Tá? Já vou chegar ganhando dinheiro. Isso é uma bolsa de valores. É isso. E eu acho, não sei. Aí realmente eu não convivo com os jogadores de hoje, eu não sei a cabeça dos caras. Fosse o pessoal da época que a gente entrava no vestiário, entrevistava, o Vitor Pereira já chegaria com um grande ponto de interrogação. A saída dele do Corinthians foi muito esquisita. E o Boleiro é esperto. O Boleiro falou, opa, esse cara aí... Pode ser complicado. Isso, você não sabe. Pode ser que os caras falam numa boa. Eu vi até agora ele ensinando os caras a rezarem Pai Nosso lá no Flamengo. Ele teve um vídeo lá, os caras... Vamos rezar devagar e tal. Nada contra querer que reze devagar. Mas foi a única coisa que eu vi no Flamengo até agora. Não, Flávio, com relação ao ritmo da oração, tudo bem, 78, 33 rotações, a gente sabe como é que é. Até aí tá tudo certo. Tudo bem, mas foi a única coisa que eu vi dele lá até agora. Né? Não, mas o bom de você pegar, né, Wander, Flamengo ou Palmeiras hoje... É que se você não fizer um bom trabalho, você quer ruim. Claro. É isso. Claro. Isso aí. Se você pega Flamengo e Palmeiras e não ganha título, joga bem, você quer ruim. E mesmo fazendo bom trabalho, o Flamengo tá mandando embora. Sabe por quê? Dorival. Rogério Ceni. Como todos nós Renato. Todos nós aprendemos com o Mauro Betti o seguinte, retrospecto, história, esse negócio, você tem que parar um pouquinho para pensar e colocar dentro do contexto, para saber se a estatística é forte, ela tem realmente condições de te levar a concordar com ela ou não. Então, eu não estou dizendo que o professor Vitor Pereira, pelo fato de ter títulos inexpressivos, na minha opinião, seja um mau treinador. Não é isso. É porque tem muito treinador aí que não tem tantas pedras preciosas e o cara faz um ótimo trabalho, que eu já citei um nome aqui, Vojvoda, por exemplo, tá certo? O Bielsa. Bielsa virou nome de rua lá em Lille. Então, esses caras, eles não têm Messi, mas faz um trabalho legal. Pode ser que seja assim com o Vitor Pereira, que eu não acompanhei de perto. Mas pelo currículo, se o RH olhar o currículo dele lá, ele tem 2 títulos, certo? E o Porto, que sempre se coloca o Porto porque é um time grande, faz 10 anos. Né? Então, do outro lado, o Abel Ferreira, embora 2, 3 anos aí, ele ganhou um pacotão de títulos importantes dentro do futebol brasileiro. Inclusive 2 Libertadores. E 2 Libertadores. Então ele é mais treinador. E outra coisa, nós mesmos aqui, todos, num programa, no outro, dissemos que, ele tirou o Coelho de cartola. Eu não, você vai dizer que ele é ruim. Tirou o Coelho de cartola, todo mundo pedia número 9 e ele resolveu o problema lá com alquimia que deu certo. Né? Então o Palmeiras não precisa correr atrás de tantas contratações, é obsessão por contratar, porque o seu treinador resolve alguns problemas lá, importantes. Então ele é o melhor treinador que o Vitor Pereira, a meu ver. O Vitor Pereira agora só tem... pé de rato, como diria o Neto? Não, ele tem um elencaço.
Né? Então, mas é muito cedo ainda. E por isso que eu acho que o Palmeiras, mesmo com os protestos da família Betting, é o favorito para ganhar.